Bom dia a todos os presentes nesse evento tão bacana, Londrina Mais Virtual. Eu sou a Viviane, trabalho na gerência de formação continuada, estou aqui para auxiliar como mediadora nessa palestra com a nossa convidada Ângela Mendonça. Inicialmente, quero dar boas-vindas a todos, agradecer a participação, dizer que esse vídeo ficará gravado e depois disponibilizado para que mais pessoas possam ter acesso às discussões dessa manhã. A palestra de hoje é a pedagogia do cuidado e a pedagogia da pandemia, o que nos guia. Temos a honra de receber a professora Ângela Mendonça, que já teve em outros momentos conosco aqui em Londrina e fez grandes contribuições para nós pensarmos a questão do direito educacional. Antes, propriamente, de ler o currículo da nossa convidada, vou dar alguns recados, lembrando que todos vocês devem se inscrever na palestra para que tenham a certificação, né, posteriormente. Então, não deixe de fazer a inscrição no AVA. E também assinem a lista de presença que está disponibilizada no descritivo abaixo do vídeo. É fundamental as duas situações, a inscrição no AVA e a assinatura da lista de presença, tá? Bom, o nosso evento Londrina Mais Virtual está recheado de coisas bacanas acontecendo desde segunda-feira, com a abertura da palestra, com uma abertura e uma palestra da professora Regina Schudo. Ontem nós tivemos várias oficinas acontecendo, temos estandes das unidades escolares, lançamento de livros, muitas coisas bacanas que vão acontecer, né, até amanhã. Amanhã temos a previsão do hackathon, então as escolas, os professores que se inscreveram, fica aqui a nossa torcida, né, para que vocês façam um bom trabalho com as crianças amanhã e vamos ter mais essa experiência nova que nós ainda não havíamos vivido, né, a experiência de ter um hackathon. Bom, vou ler o currículo da nossa especialíssima Ângela Mendonça, com muito carinho que a gente recebe ela aqui hoje. É uma profissional maravilhosa, uma pessoa muito querida, que Londrina tem a honra de receber nessa manhã. Ela é pedagoga, bacharel em Direito, especialista em Direito Educacional e Planejamento e Administração Pública, presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente do Paraná em 2020 e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná 2021, membro consultora da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas Educacionais da OAB Paraná, chefe de Departamento de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, chefe do Departamento de Defesa e Garantia dos Direitos Fundamentais e Cidadania da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, atuou como técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e Educação do Ministério Público do Paraná por 12 anos, diretora de Políticas de Proteção Social de Curitiba, coordenadora do curso de especialização em Pedagogia Social, Faculdades e Técnica, coordenadora do curso de especialização em Direito Aplicado ao SUAS e Técnico. Bom, para chamar a nossa convidada, nós vamos agora ver o vídeo da nossa secretária Maria Tereza e logo em seguida, Ângela Mendonça, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda em Londrina, nós te recebemos de braços abertos, de coração aberto, para te ouvir nessa manhã. Estamos muito felizes com você aqui hoje no nosso evento Londrina Mais Virtual Superação. Vamos lá para o vídeo da secretária. Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso grande evento de formação Londrina Mais.
Agora nós teremos uma palestra com a professora Ângela Mendonça, nossa querida Ângela, obrigada por participar do nosso evento. E o nosso tema nos faz refletir demais. Pedagogia do cuidado e a pedagogia da pandemia, o que nos guia. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Professora Ângela, a fala é tua. Olá, bom dia, queridas professoras, professores, bom dia às famílias, né? Aí a toda essa coletividade de pessoas que me acompanham e que me recebem com tanto carinho. Um beijo muito especial, um abraço presencial aí, sinta-se como abraçada, minha querida amiga Maria Tereza, né, nossa secretária, que corajosamente com a sua equipe, né, aí representada pela pela Viviane e todo esse coletivo da Secretaria de Educação, né, com a mesma teimosia e determinação que nos é cara e que nos é a marca existencial para nós que somos mulheres, né, nascemos sendo teimosas, está então assim tão determinada a manter as pessoas em conexão e a manter as pessoas numa relação de aprendizagem permanente, de diálogo, né, e de pertencimento ao mundo. Então, esse evento que vocês estão aqui organizando é uma mostra extraordinária de como a tecnologia pode e deve se colocar em favor da vida, em favor dos direitos humanos de todas as pessoas desse planeta e de como nós somos, sim, sobreviventes, né? E quando eu falo assim dessa palavra sobrevivente, eu falo com muita emoção, porque olhando para trás, né, e olhando para o lado, né, olhando ao nosso redor, é esse sentimento e essa palavra que me vem. Por alguma razão, por algum motivo, nós ainda estamos aqui. E desde março do ano passado, queridos e queridas, quando eu abro os olhos pela manhã, quando eu respiro e desperto e percebo, né, que ainda estou aqui, é nisso que eu penso. Por alguma razão, nós somos, por enquanto, escolhidos para estarmos aqui. Por permissão do Criador, por permissão de uma força maior que nos permite o sopro da vida e também o sopro da esperança, nós estamos aqui, acordando, respirando, pensando, dialogando, refletindo, entristecendo e esperançando. Eu acordo todas as manhãs com esse sentimento. Se eu ainda estou aqui, é porque tenho algo por fazer. Permissão, ou propósito, ou mesmo aqui um dever ainda a cumprir. Então, é com esse espírito de sobrevivência, né, de permissão para essa existência extraordinária que eu peço licença para partilhar o meu tempo, né, as minhas emoções e os meus sentimentos com vocês, que junto comigo estão mantendo o pulsar da vida nesse planeta. E quero realmente estender a todas e todos vocês a minha gratidão e a minha alegria por vivermos esse momento. Como um convite assim a essas reflexões, eu peço licença a vocês para que a gente faça um primeiro combinado. Para quem não sabe, eu sou, então, uma mediadora em práticas restaurativas, né? Além de operadora do direito, militante na área da infância e dos direitos humanos, eu tenho a formação em práticas restaurativas. Eu acredito na capacidade relacional das pessoas e na condição de amorosidade do ser humano. E para quem vive práticas restaurativas, esse bichinho aqui, a girafa, tem um sentido simbólico muito importante. Dentro do panorama do estudo das práticas restaurativas, a girafa é um animal símbolo. E por que a girafa é um animal símbolo? Porque ela tem duas qualidades muito importantes na condução de práticas restaurativas.
Primeiro, ela é um animal símbolo porque pelo pescoço alto, ela enxerga longe, ela olha a amplitude das questões que estão ao seu entorno. Então, para nós que somos educadoras, educadores, professoras, professores, pais e mães, para nós que temos um compromisso com a infância na escola, né? A infância nas famílias, a infância nas ruas, a infância em todos os lugares, as infâncias e adolescências, enxergar com amplitude esse momento da história é um grande convite e uma grande necessidade. Também a minha amiga girafa, e por isso o simbólico dela é, no reino animal, o animal que tem o maior coração. E esse sentimento do coração, ele é a perspectiva de amorosidade, e essa perspectiva de amorosidade aqui muito manifestada e muito representada pelo método freiriano, pelo Paulo Freire, ela é o compromisso e a responsabilidade que nós temos com a vida das outras pessoas, né? É um amor universal, é o amor fraterno, é o amor que nos conecta como comunidade humana, não é? Como aqui, então, todos pertencentes a uma grande família humana. E por isso a girafa é a minha convidada a iniciar a nossa conversa aqui. Que nós possamos, a partir desse diálogo, né, e haverá um momento para participação dialógica, para nós, enfim, nos relacionarmos a partir das nossas percepções. Ao final, a Viviane vai trazer algumas mediações. Essa perspectiva ampliada, do olhar ampliado de todos nós sobre esse momento, assim como esse olhar amoroso com as pessoas e com a infância, que eu gostaria de pactuar com vocês nessa nossa conversa. Eu pretendo falar em torno de uma hora e pouco, e nesse diálogo, então, nós vamos tecendo essas nossas reflexões. Vou pedir licença a vocês para iniciar apresentando, então, o meu material. Esse material está disponível, eu vou disponibilizar para que vocês possam também utilizar caso queiram. Se de alguma forma ele fizer sentido a vocês, por favor, né, podem fazer uso. Não tem nada nesse material que seja produção exclusiva minha. É partilha com o mundo e é aprendizagem e conhecimento de tantos outros profissionais, né, e pessoas que interagem aí na produção do conhecimento, da arte e do saber. Eu, então, quando fui convidada para essa nossa conversa, propus esta temática que me persegue desde março do ano passado. E o tema, então, da nossa conversa é da pedagogia da pandemia à pedagogia do cuidado. E nessa grande temática da pedagogia da pandemia, é justamente um convite para que a gente reflita sobre o que nós aprendemos com a pandemia, o que nós reaprendemos com a pandemia e o que a pandemia nos ensinou enquanto humanidade. Que legado ela pode nos deixar como fator de proteção ao planeta e às pessoas, e como, durante todo esse tempo, nós resgatamos o sentido do cuidado, né? E o cuidado numa perspectiva filosófica, numa perspectiva ética, numa perspectiva estética do mundo, numa perspectiva ambiental e relacional do mundo, como direito educacional, baseado na Constituição Federal de 88, baseado, não é, no nosso maravilhoso, extraordinário Estatuto da Criança, na própria Lei de Diretrizes e Bases, no Marco Legal da Primeira Infância, né, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação ainda considerada recente, nos ensina o tempo todo no exercício do cuidado.
o cuidado em vários aspectos. E nessa perspectiva, então, do cuidado numa abordagem ampliada e integral, eu trago, então, o convite a nós discutirmos a temática da rede de proteção para crianças e adolescentes nessa circunstância da pandemia, ainda estamos em pandemia, e do que chamamos, ou podemos chamar, de pós-pandemia. Destaco aqui, já no início da nossa conversa, essa imagem e essa dimensão integral da vida caracterizada pelo conceito de Pachamama. Nós temos, queridos educadores e educadoras, já tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, o florescimento ou o apontamento de vários teóricos da educação trabalhando essa perspectiva da pedagogia de Pachamama, que é, na realidade, uma pedagogia que resgata a integralidade da vida. E essa imagem, assim, tão colorida, né, com a figura do grande planeta, da grande mãe Terra, né, que nutre, cuida, protege, né, provê, fornecendo cuidados e também precisando de cuidados, é a perspectiva que eu gostaria de trazer a vocês. Nós somos um pouco enquanto escola, enquanto redes de proteção, enquanto pessoas, um pouco deste simbólico da Pachamama, né? Aqui uma escolha bastante determinada da condição feminina, né? Da condição da mulher e do debate de gênero nessa perspectiva, que nós vamos também tratar aqui durante a nossa conversa. Então, essa imagem de que estamos profundamente conectados e conectadas uns com os outros, com a natureza, né? Acho que nunca antes da pandemia nós tivemos tanta clareza de que vivemos todos numa grande nave azul, e essa imagem tão linda, né, do nosso planeta, da nossa Pachamama, mostrando que o que acontece de um lado do planeta impacta diretamente em nossas vidas, foi a primeira grande lição que a pedagogia nos trouxe. Eu me lembro, em março do ano passado, quando nós ouvimos pela primeira vez, quando ouvi pela primeira vez a notícia desse vírus, parecia algo assim tão longe. Nossa, tem um vírus novo, como existem tantos vírus que já passaram por nós, né, da gripe aviária e outras doenças assim, e parecia uma notícia triste, uma notícia que me tocou, uma notícia que trouxe o meu lamento, né, de pessoas sofrendo de uma insegurança, mas era do outro lado do mundo, não dizia respeito ao meu mundo, né? Não dizia respeito ao meu cotidiano próximo, parecia ser algo da vida do outro. E quando em março desse ano, né, passado, isso chegou ao Brasil, isso chegou a São Paulo, isso chegou ao Paraná, isso chegou a Curitiba, quando, na última reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, numa sexta-feira de março, nós estávamos reunidos, deliberando recursos para a infância, pensando em ações e políticas e programas públicos, né, para a infância, e veio a notícia que os conselheiros de direitos, inclusive um conselheiro nosso aí de Londrina, a conselheira Márcia, e também o conselheiro José Wilson, estavam nessa reunião, e veio a notícia de que não havia transporte, não havia mais ônibus circulando, que as rodoviárias fecharam, e que as rodovias fecharam, a sensação, né, de que realmente nós estávamos todos muito diretamente envolvidos nisso. Essa lição,
né, de que o que ocorre do outro lado do mundo impacta diretamente aqui no meu cotidiano, ganhou um sentido real naquele momento. Como é que nós vamos fazer para que essas pessoas voltem para casa, para que voltem para os seus amores? Eu quero dizer que eu tive medo, eu tive muito medo. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu tive medo, amigos e amigas, de não termos comida. Eu tive medo de ser contaminada com a água e de que os meus filhos e que bebendo a água nós também não seríamos sobreviventes. Eu tive medo da morte e tive e tenho esse medo porque da nossa equipe de trabalho, meus colegas queridos de trabalho, eu perdi 2 amigos, 2 colegas que se sentavam ao meu lado. Eu tive medo de pegar o elevador no local onde eu trabalho. Eu tive medo de tocar no corrimão da escada. E são, assim, questões que ainda me tocam muito profundamente, porque são pessoas que se foram e que não precisavam ter ido. Então, quantas vezes durante essa pandemia nós nos perguntamos, dentro dessa grande nave azul, o que realmente importa? E eu acho que aqui desta pedagogia da pandemia ficam muito marcadas em mim 3 palavras. Primeiro, de uma pedagogia da resistência. Nós estamos aqui e precisamos resistir a tudo isso, não é? Resistir a todas essas emoções e essas perdas que tomam conta e tomaram conta da nossa história e de pessoas extraordinárias que se foram assim. Então, aqui, o poder da resistência da própria vida, né? Porque se de um lado elas se foram, de outro eu penso que todos os dias nesse planeta os bebês estão chegando, a vida está chegando, né? As flores estão florescendo, a primavera está trazendo o barulho dos passarinhos saindo do ninho e chamando suas mães. E é esse chamado da vida que no nosso cotidiano vai revelando que nós somos, sim, resistência. E a escola resistiu muito a isso, né? Nós somos, enquanto simbólico, o sinal da resistência. Quando todos estavam pensando ainda em como seria, nós, escola, fomos resistência. Nós abrimos as portas das nossas casas, as salas das nossas casas. Eu lembro de uma colega que improvisou o local onde ela gravava as aulas no seu banheiro, né? Ela montou um escritório, uma bancada com a televisão e a câmera no banheiro, né? Há coisa mais íntima e mais privada do que isso, e nós, então, como sempre, abrimos os nossos corações, abrimos as nossas mentes, nos abrimos para a tecnologia. Sim, porque tecnologia nós sempre usamos, né? A didática que nós utilizamos na escola, as metodologias de trabalho, elas são formas, né, tecnológicas utilizadas, né? Há sempre uma dimensão técnica no nosso trabalho. Essa tecnologia digital talvez tenha sido um grande salto aí, aligerado pela pandemia. Mas quando eu uso uma peteca para fazer um trabalho com as crianças, eu estou aqui usando, né, de uma técnica que foi produzida socialmente, culturalmente, antropologicamente por povos, e dentro dela há aqui a intervenção humana, o uso de recursos da natureza, e, portanto, ela é tecnologia. Havia tecnologia nos nossos mimeógrafos, como há tecnologia no livro didático, como há tecnologia, né, na nossa forma de organizar os currículos. Mas nós, escola, fomos resistência, e a escola foi redescoberta durante a pandemia. Eu, assim, fico
né, lembrando e pensando, não faz tanto tempo, é uma memória recente, parece que todo mundo sabia ensinar crianças, né? Então, nas conversas de família, nos encontros de domingo, quando fazíamos isso, às vezes num táxi que a gente pegava, né, numa conversa com alguém de outra área, sempre todos têm, assim, suas próprias opiniões sobre como educar crianças. E parece que todos sabiam educar crianças. Até que foi preciso que as crianças, ficando em casa, fossem educados por todos. E aí se descobriu o valor do conhecimento científico. Saber para si não significa simplesmente saber ensinar. Nós que somos professores sabemos disso. A nossa formação é permeada por esse exercício do saber ensinar. Então, me parece que ficou claro que não basta ter paciência com a criança por 10 minutos. Nós exercitamos na escola essa paciência, essa escuta, essa insistência, né? Esse manejo da dinâmica e do tempo da criança por 4 horas, quando não, por 8 horas. E isso é exercício de equilíbrio emocional, de habilidades pessoais que nem todas as pessoas têm. Como eu lamento, Viviane, de acompanhar durante esses quase 2 anos imagens de famílias, né, puxando o cabelo da criança, agredindo a criança, porque ela não conseguia fazer a tarefa. E como aqui eu também lamento a solidão das crianças, muitas vezes, dentro de suas casas, né, no distanciamento de seus colegas, no distanciamento da rotina da escola, né, no distanciamento daquele lugar que a escola é e representa para muitas crianças como o único espaço de socialização amorosa. E ao mesmo tempo, como esse modo de produção da nossa vida exigiu dos pais a condição de lidar com tantas coisas, né? As colegas da política da assistência falam, Prof. Ângela, eu nunca vi tantas famílias que não buscavam o CRAS, que não buscavam a política de assistência, batendo as nossas portas. Aquela mãe cabeleireira, manicure, vendedora, né, que nunca precisou da política de assistência, aquele pai taxista, aquele pai trabalhador, que nunca precisou da assistência, agora bate a nossa porta, porque ele engrossa esse universo de pessoas que demandam um Estado protetivo, que demandam um Estado garantista. E até então eles tinham autonomia e conduziam suas próprias vidas, e agora chegam até nós. Nós resgatamos nessa pedagogia o sentido da essência, o que realmente é importante para a nossa vida. Quantos pares de sapato eu preciso para viver com conforto e segurança? Quantas mudas de roupa eu preciso para me proteger do frio, do calor, não é? E para viver com dignidade? Eu preciso realmente de 2 carros na garagem ou de um carro novo? Qual é o simbólico disso? O que é que me empurrava e me empurra para um tipo de vida que faz da vida do planeta um lugar insustentável? E todas essas questões me remetem a uma pedagogia por uma nova existência. Talvez nós não dessemos tanto valor ao almoço de domingo em família. Isso ganhou um novo sentido. Talvez nós não dessemos tanto valor aos vizinhos que nos cercam, mas como foi importante e bonito e marcante na minha vida quando um colega muito querido passou na frente da minha casa e deixou uma sacola com algumas frutas que ele mesmo colheu. Ele tem um sítio que ele mesmo colheu aqui no litoral aqui do Paraná, e trouxe um punhado de pinhões e deixou na porta da minha casa, assim, pendurado na grade. Depois tirou a fotinha e mandou uma mensagem dizendo: como você está?
Eu lembrei de você, sei que você gosta de pinhão e trouxe. Como coisas tão simples, que não custam nada financeiramente, ganharam um valor tão importante em nossas vidas. E é essa dignidade do que não tem preço, né? É essa dignidade do insubstituível por dinheiro, que é a conduta das pessoas, que é a condição relacional das pessoas, que eu percebo que nós, enquanto escola, precisamos dar espaço. Não só a escola como o lugar dos currículos, o lugar, né, dos conteúdos, porque eles fazem parte da escola, mas de uma escola que reconhece o valor de sua existência por aquilo que ela representa na vida das pessoas, na vida das crianças. Então, eu vi um vídeo assim tão extraordinário de uma criança voltando com a mão dada para a sua mãe, assim, chegando perto da escola nessa retomada das aulas, e ela soltou da mão da mãe, assim, na calçada, e segurou na grade do portão da escola, e ela dizia: Pof, abre, eu tô aqui, a gente voltou, abre para nós. Né? Na linguagem da criança, querendo voltar para esse lugar da escola. Normalmente, nós víamos isso no reverso, né? As crianças felizes com as férias, as crianças felizes por voltar para casa, as crianças, então, motivadas, né, em acabar o ano letivo. E nós vemos hoje, especialmente nos pequenos, na primeira infância e no Fundamental 1, um grande desejo, uma grande motivação das crianças, de uma maneira geral, é óbvio que nós temos exceções, por esse lugar de convivência. Por outro lado, né, os dados mostram, dentro do panorama da educação brasileira, uma grande preocupação com o abandono escolar. Né? Eu não gosto nem de usar o termo evasão, porque parece que é algo voluntário, que a criança ou adolescente, enfim, né, voluntariamente, então, fizeram esse movimento de distanciamento. Mas aqui, principalmente, a preocupação com a adolescência e com a juventude, que fecha a câmera, né, que não quer ser vista e não quer ver essa escola virtual, esse simbólico da câmara fechada e de um fechamento para o mundo, de um isolamento para o mundo, é algo que me comove muito. Acho que aqui nós temos muito por compreender e por estudar. Por que essa insistência da câmara fechada, desse distanciamento social? Eu tenho recebido muitas consultas, Viviane, jurídicas nesse campo, de adolescentes, principalmente adolescentes que não querem voltar aos bancos escolares presencialmente, e que esse não querer, muito motivado pela insegurança da volta, pela insegurança da contaminação, ou porque tiveram grandes perdas e viveram lutos aí coletivos muito profundos, ou porque tem medo de se relacionar presencialmente com os colegas anteriores ou com novos colegas. Eu peço aqui licença para falar genericamente de algumas professoras me relatando: Ângela, eles voltam para a escola, mas eu não posso sequer perguntar a eles como estão, porque por orientação do psicólogo, do terapeuta, eles vivem a síndrome do pânico, né? Ou ainda estão em processo aí de tratamento emocional e sentem muito medo de que sequer lhe seja dirigida a palavra no coletivo da sala de aula presencial. Então, isso me mostra o quanto as crianças estão vulneráveis, os adolescentes estão machucados e o quanto emocionalmente eles estão impactados com esta experiência do isolamento social, do distanciamento social. E nessa perspectiva, então, eu penso que todos os espaços onde nós vivemos, a escola, a família, o nosso local de trabalho,
nesse período de pandemia, passa a ser um espaço de cuidado, né? Nós aprendemos com essa pandemia a cuidar da vida. E quando eu falo da vida, não é só do álcool gel, né? O tempo todo aqui nas nossas mãos, como quase que um ato automático, né? O álcool gel passou a ser quase que um ato automático de autocuidado e de cuidado com outros. O próprio uso da máscara, muito embora muitos municípios já estejam pensando em dispensar o uso da máscara em locais públicos, eu não tenho nenhuma dúvida que ela não só cientificamente, sanitariamente, uma forma de cuidado, mas é uma forma simbólica de dizer: eu me cuido e cuido de você, me preocupo com você. Essa foi uma grande lição. Nós aprendemos a cuidar da vida quando nós, em casa, em nossas casas, nos voltamos a importância dos animaizinhos que vivem conosco. Então, um cãozinho, um passarinho, um gato, né, passou a ser muitas vezes a nossa manifestação de afeto. Para muitos idosos morando sozinhos, foi ali uma forma de cuidado e de cuidar. Cuidar da vida significou voltar a cuidar da horta, né, a cuidar da própria casa, dos ambientes internos da casa e cuidarmos também uns dos outros, né, em família. Esse cuidado com a vida vem para dentro da escola com a utilização das regras sanitárias. Não é fácil ser escola em tempos de pandemia, quer seja pelas máscaras que as crianças puxam umas das outras, e, enfim, quer seja pelo medo que elas têm, elas não sabem se abraçam, se só dão com a mãozinha, se só dão com o pé, enfim, mas elas mostram ali o cuidado que elas entenderam que a vida precisa ter. Cuidar da vida na escola com o cumprimento das regras sanitárias significa perceber que nós temos pessoas com doenças pré-existentes que não podem voltar ao presencial, que nós temos pessoas idosas trabalhando conosco e que não podem voltar ao presencial. E isso parece que nunca teve tanta importância. Então, o processo de gestão na escola vai exigir, sim, muito mais recursos e muito mais pessoas nesse pós-pandemia para que este cuidado com a vida se dê. Talvez os nossos parâmetros para cada 100 pessoas, tantos educadores, tenha que ser revisitado, porque este modelo, né, que utiliza a tecnologia e que leva em conta a vida, vai exigir novos recursos. E não, nós não estávamos preparados. A própria consulta, pesquisa feita pelo MEC, mostra que mais de 70% das escolas brasileiras, as escolas públicas brasileiras, não dispõem de infraestrutura necessária, ou não dispunham, à época, da infraestrutura necessária. E nós precisamos licitar, cotar, receber, distribuir esse material. Isso exige muito dos processos de gestão, e isso exige um tempo de gestão que o tempo da escola nem sempre tem. Também aprendemos, então, claro, a cuidar do planeta. Portanto, aqui eu preciso fazer o recorte de que nós não estamos no mesmo barco. Quando o continente africano recebe menos de 4% das vacinas do mundo e é o continente mais empobrecido, né, enquanto que outros continentes e outros lugares, né, do planeta já têm mais de 80% do seu povo vacinado, isso mostra como a desigualdade social, econômica e científica, ela impacta no direito à vida e na própria igualdade e equidade no planeta. Assim mesmo, ainda nossos adolescentes agora estão sendo vacinados. Aprendemos a cuidar das pessoas, então já dentro desse meu discurso, né, pontuado, a cuidar dos ambientes e principalmente aqui a cuidar das relações. Queridos e queridas colegas, a infância não é a mesma. Essa infância, essa geração marcada pela pandemia jamais será a mesma.
essa adolescência marcada pela pandemia jamais será a mesma. Existem estudos mostrando os impactos disso do ponto de vista pessoal. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde fala que a maior sequela da pandemia, no pós-pandemia, é a pauta da saúde mental. Então, sim, nós precisamos reconhecer essa dimensão emocional das nossas professoras, dos nossos trabalhadores em educação, das nossas crianças e das próprias famílias. As pessoas não estão bem. E aqui, muito cuidado, porque se eu tenho essa perspectiva e reconheço essa fragilidade humana na dimensão mental, na saúde mental, né, das pessoas que são sobreviventes, eu preciso ter cuidado. Talvez muitas escolas, no sentido de ajudar as crianças, imaginem que o caminho seja a medicalização. Precisamos de mais psiquiatras para medicar as crianças que não estão bem, para dar, né, ansiolíticos para os adolescentes que estão ansiosos, para então, né, pela química, nós resolvermos o problema existencial que estamos vivendo. Que não seja esse o caminho da nossa escola. Do que é mesmo que as nossas infâncias e adolescências precisam agora. Não há como recuperar um tempo que se foi. Tempo vivido é tempo que se foi. Não existe como recuperar um currículo, como recuperar um processo. O que nós vamos fazer, possivelmente conseguimos fazer agora, daqui para frente, são arranjos pedagógicos curriculares, arranjos pedagógicos de processos de aprendizagem que reconheçam isso que aconteceu e que singularizem os caminhos pedagógicos das nossas crianças. Não adianta fazer, né, sobrecarga de atividades com as crianças. Isso vai adoecê-las ainda mais. Então, puxa vida, elas não sabem fazer, né, determinadas, não dominam determinados conteúdos ou pré-requisitos. Então, vamos, ao invés de trabalhar aqui com 4 ou 5 atividades pedagógicas, vamos dobrar as atividades pedagógicas. Não é a quantidade de atividades que vai ressignificar a escola e recolocar o processo de aprendizagem a andar dentro das nossas escolas. A relação tempo-escola mudou. Esse paradigma do currículo dividido no ano, dividido em dias, dividido em... né, ele mudou. E nós não vamos recuperar esse ano que passou. Nós podemos, sim, reconhecer o que vivemos, né, tomar fôlego para o novo e selecionarmos dentro desse percurso o que realmente é essencial do ponto de vista curricular, considerando a condição emocional e a condição de aprendizagem das nossas crianças e de ensinagem dos nossos professores e professoras. O que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na adolescência não fica na adolescência. Carregamos por toda a vida. Nossas crianças estão, sim, entristecidas, estão muitas vezes ansiosas, e acolher essa dimensão humana das nossas crianças é o primeiro passo, porque elas tenham, né, novamente o encantamento pela aprendizagem. Então, gente, nós temos assim grandes desafios nesse caminho. Essa frase nunca teve tanto sentido para mim. Riso é reza. Não adianta desemparedar as crianças dos seus quartos, né, das telas dos seus computadores, porque estão, sim, profundamente mergulhadas nas telas dos computadores, e emparedá-las nas escolas. Nunca, se antes a gente falava em déficit de natureza, em déficit do brincar, em déficit de convivência, agora isso se acentua, né? Para que essa condição emocional se restabeleça, para que essas crianças se sintam, então, vivas, né? Apostando no amanhã, porque especialmente os nossos adolescentes vivem a crise de que não tem amanhã, né? Então, tantos morreram, então a vida é assim mesmo, né? Esse sopro.
Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou me relacionar? Para que eu vou amar alguém se tudo é tão frágil e tão líquido? Por isso, gente, riso é reza, né? O encantamento de estarmos juntos, a descoberta da aprendizagem, o direito ao brincar. Com licença. A alegria da música, do canto, dos passarinhos, né? Como a arte foi terapêutica para todos nós, né? Nesse período. Isso que especialmente a educação infantil já descobriu, né? Do brincar, do direito ao brincar como uma condição estruturante da infância, é uma perspectiva que precisa transcender a educação infantil. Né? Isso precisa ser uma das linguagens de organização das aprendizagens no ambiente da escola, porque, sem dúvida alguma, desemparedar crianças da tela do computador, da tela do celular, né? Das telas, das paredes de suas casas e de seus quartos, é um dos grandes desafios de socialização e de aprendizagem em comunidade que a escola pode fazer. Eu quero aqui noticiar uma informação que talvez não seja conhecida por todos vocês, mas que me é muito cara. Nós temos hoje, na Polícia Científica do Paraná, né, conforme informações do Dr. Grochock, que é um grande amigo e um grande parceiro na defesa da infância, mais de 3.000 computadores e celulares apreendidos pela polícia e que estão sob análise dos peritos do Instituto da Polícia Científica do Paraná. São mais de 3.000 computadores onde ali existem indícios de crimes sexuais virtuais contra crianças e adolescentes que se deram durante a pandemia. Esse fenômeno da erotização precoce, esse fenômeno da exposição excessiva das crianças à Netflix, né? Quase que essa amortização, esse entorpecimento das famílias, ficando horas e horas, rodando dia e noite, assistindo séries infindáveis, elas são uma espécie de amortecimento para a própria vida. E as crianças estão mergulhadas nisso. Eu não sei aí em Londrina, queridas, mas as crianças estão assistindo séries que são para adultos, quiçá para adultos com uma boa condição mental. Porque se a gente não está bem e mergulha num mundo como esse, né, dessa série coreana, sul-coreana, da batatinha frita aí, que na realidade trabalha dois grandes paradigmas, né? O do consumo, do endividamento das pessoas, da escravização das pessoas pela dívida, pelo consumo, e ao mesmo tempo da morte, né? Que mostra que a vida não vale nada. Se nós expomos as crianças a isso, nós temos crianças de 3 anos assistindo essa série, gente, isso é um absurdo. A ciência, a neurologia, a psicologia já ensinou que as crianças nessa fase, elas não podem ficar expostas à tela, ainda mais a programas, a imagens, a perspectivas de visão de mundo assim tão violentas, e nós temos crianças mergulhadas nesse ambiente. Grande parte, gente, desses celulares apreendidos foram apreendidos e estão ali indicando que o abusador, né, via redes sociais, via aqui acesso tecnológico, ele acessou as crianças no abuso virtual, no estupro virtual, por meio dos jogos. Então, né, se antes eu entregava um chocolate para a criança ou dava algum objeto remoto, hoje a abordagem, né, essa sedução, esse envolvimento da criança numa condição de abuso, se dá pelos jogos. Essas são questões com as quais a escola vai lidar, com as quais a rede de proteção vai lidar. E nós temos grandes desafios nessa perspectiva que remetem à escola. O agravamento das desigualdades sociais, econômicas e educacionais.
Não dá para pensar política educacional, próximo plano decenal de educação, sem pensar essas desigualdades. Não é? Então, os dados também mostram que mais de 70% dos alunos da escola pública não tiveram acesso a aulas remotas, tiveram acesso a material impresso mandado, né, pelos kits aí, pelas escolas. Não há como falar em igualdade e equidade na educação sem falar em acesso às tecnologias. Outro grande paradigma, né, mais de 70% dos adolescentes usam a tecnologia, têm o seu celular, mas não têm acesso à internet banda larga. E quando usa o celular, usa para jogos, para entretenimento. Eles não são produtores de cultura digital e não utilizam aí a tecnologia como uma ferramenta de conhecimento. Então, é libertador ou é um amortecimento social que nós estamos aqui vivendo? É um pouco do Matrix, né, daquele filme Matrix, de uma realidade virtual, né? Quem nós somos, oráculo ou arquiteto? Né? Como é que a escola reproduz isso? Eu quero aqui dizer a vocês me desculpem, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito, né, assim, papo reto, né? Eu sou muito direta nas minhas percepções. Por que a gente foi logo incorporando esse termo ensino híbrido? De onde vem essa terminologia híbrido? O que ele representa? Que conceito é esse que toma conta da nossa história da educação no mundo e nós simplesmente absorvemos? Dentro dessa ideia do híbrido, cabe tudo de qualquer jeito? Eu quero dizer que nós já inventamos uma forma de fazer pedagogia que comporta aulas presenciais e atividades à distância numa outra perspectiva. Nós temos a chamada pedagogia, né, da itinerância, essa pedagogia que alterna períodos de estudo na escola e períodos de experiências e vivências em casa. No próprio Paraná, nós temos a pedagogia da alternância, já construída na experiência da casa familiar rural, que traz experiências da Europa numa construção muito mais integrada, muito mais organizada e menos tecnicista do que, né, essa reprodução de um modelo de escola em que as crianças ficam 3, 4, 5, às vezes 7 horas na frente da tela, né, imaginando que estão ali aprendendo. A Sociedade Brasileira de Pediatria mostra o quanto isso faz mal, o quanto isso impacta no sono das crianças. Adolescentes precisam dormir mais com esse estímulo permanente da tela do computador, isso prejudica o sono, prejudica a memória, prejudica a atenção. Todos esses elementos impactam no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. E por isso, nós que somos os profissionais da infância, precisamos estar atentos e revisitando os modelos que estamos implantando, nos perguntando, mas a serviço do que nós estamos fazendo isso? Por quê? Então, no meio dessa situação toda, né, eu por várias vezes me perguntei, eu me sinto no meio de uma escuridão, assim, de um lugar sem nenhuma perspectiva. Eu estou sem direção. Qual é a minha lamparina? Quais são as minhas lamparinas éticas, estéticas e conceituais? O que sobrou de essência da minha formação que me ajuda a tomar determinadas situações? E aí eu quero dizer que o ECA é uma das minhas lamparinas, conceituais, doutrinárias, ideológicas. O Estatuto não foi revogado, a LDB não foi revogada, os grandes direitos fundamentais não foram revogados. O que nós precisamos é ressignificá-los. E isso recai sobre a escola. Sob pena, gente, de quando as crianças retornarem à escola nessa realidade, e por isso essa foto aqui, né, dessa garota, então, aqui, né, preparando, não se sabe se brincando ou se preparando um alimento. Nós temos famílias muito mais empobrecidas. Nós temos, entre aspas, as chamadas crianças órfãs da Covid. Nós temos
famílias que os avós estão cuidando dos netos porque os pais se foram. Nós temos famílias em que tem 3, 4 famílias morando na mesma casa porque as famílias não podem pagar aluguel. Abandonaram as suas casas e estão morando juntas. Isso gera mais conflito, isso, né, esses arranjos familiares geram novas perspectivas de convivência. Nós temos famílias que não conseguem pagar o gás. Nós temos famílias que estão cozinhando com tijolos, ou dentro da própria cozinha da casa, ou no quintal. Essas famílias que estão vivendo nessas condições, certamente estão fazendo o seu melhor, mas as crianças vão chegar sujas à escola. As crianças vão chegar com a roupa cheirando a fuligem da fumaça. E a escola precisa ser o lugar que reconhece essa questão e que se coloca como parte de uma rede de proteção, como parte de uma rede de cuidado, de atenção, que vai mobilizar um Estado com uma face garantista, com uma face que protege, com uma face do Estado, né, que não é delatora, que não é denuncista, porque não é isso que as famílias precisam agora, não é isso que as crianças precisam agora. Então, já perdemos tanto, vão também nos tirar a nossa dignidade, vão também nos tirar as nossas crianças, que o Conselho Tutelar não seja acionado para isso, gente. A grande pergunta da rede de proteção junto da escola deve ser: como vamos fazer isso junto? Como vamos fazer esse cuidado das crianças e apoio a essas famílias juntos e juntas, sem criminalizar a pobreza? Porque também nós empobrecemos, também nós, o nosso poder aquisitivo mudou, também nós estamos vulneráveis. Nós vivemos, sim, aqui o apartheid digital. Grande parte das crianças e famílias não tem acesso à tecnologia para essa aprendizagem, né, então, remota. E isso precisa estar considerado nas políticas públicas. As desigualdades raciais, geracionais e de gênero vieram à tona com muito mais força. Os velhos, as pessoas idosas e as crianças são os mais impactados aqui, tanto pelas suas circunstâncias de saúde, como pelas circunstâncias de abandono e violência. Também aqui as mulheres são impactadas, né? Porque vêm para suas casas com a questão do cuidado da casa, do ambiente, das crianças e com a sobrecarga do trabalho. Também aqui discutimos a chamada busca ativa. Ângela, de quem é a responsabilidade por fazer a busca ativa das crianças? É de todos nós. A pergunta não é de quem é, porque é de todos nós. A pergunta, no caso concreto, naquela situação específica que nós estamos estudando, por que nós vamos fazer busca ativa? Porque queremos e insistimos que as crianças estejam conosco na escola. Nós não vamos desistir das crianças. E para que essa criança volte para a escola, quem são as pessoas que essa família conhece, que tem vínculo com essa família e que podem nos ajudar a trazer essa criança de volta, que pode ajudar essa família a trazer essa criança, esse adolescente para a escola, né? Esse adolescente que está, então, assim, muitas vezes, né, resistente e com medo de voltar ao convívio. E aqui eu faço destaque a já uma referência à professora Irene Risini, que é doutora em Psicologia Social pela USP, e que trabalha, pela USP não, pela PUC do Rio de Janeiro, e que trabalha com o conceito de bases familiares e comunitárias. Não, eu não quero que o Estado brasileiro transfira para as famílias e para os vizinhos o dever de cuidado que é do Estado. Mas realmente o que a professora Irene Risini propõe é que o Estado brasileiro, né, os governos reconheçam o potencial protetivo das comunidades, e isso apareceu na pandemia. Quem é que socorreu as comunidades, gente? As redes de vizinhança, as redes de igreja, as redes comunitárias. Historicamente, nesse país, os pobres apoiaram os pobres. E a professora Irene Risini, na pesquisa que ela faz num projeto chamado Elos, Paz em Sociedade,
há mais de 20 anos, perguntou isso às famílias. Quando o governo, quando o Estado brasileiro não consegue fornecer, prover todos os direitos e apoios a você, para que você atenda bem seus filhos, com quem você conta? E a resposta científica na pesquisa feita foi: a primeira base de apoio é a rede de vizinhança. Quais são os programas, ações e projetos em que as redes de vizinhança são fortalecidas? Nós fortalecemos redes de denúncia entre vizinhos. O vizinho que denuncia o outro porque a criança está chorando. Mas nós não temos fortalecido, nesses últimos 30 anos, redes de apoio entre pessoas, práticas colaborativas, práticas de associação, práticas de cuidado, né, em que as pessoas se apoiam nos seus cotidianos. E isso precisa ser impregnado nas políticas públicas. Daí o poder de cuidado das associações de pais e mestres, o poder de cuidado e presença dos conselhos escolares, o poder do coletivo que se olha, se percebe, se importa e se cuida. É muito triste quando o carro do conselho tutelar para diante de uma casa, o conselheiro ou a conselheira desce, né, ou um colega da assistência social vai fazer uma visita domiciliar e a rede de vizinhança aborda, né, conversa e fala: vão levar as crianças, vão recolher? Não, é porque demorou, né? Quando a abordagem poderia ser outra, né? Eu posso ajudar de alguma forma, né? Essa família está com algum problema e eu posso ajudar, eu posso apoiar essa criança nesse momento para que ela não vá para uma institucionalização. Por isso é uma nova perspectiva ética diante do mundo, né? De uma amorosidade real, eu quero dizer que uma amorosidade de classe também, no sentido de nos reconhecermos como iguais. Nessa perspectiva, então, nós, escola, somos, sim, o símbolo, a representação da pedagogia da presença, porque quando muitos partiram, nós continuamos. Ainda que remoto, nós entrávamos na casa da criança e a criança entrava na nossa vida também, né? Quer seja pelas atividades, pelo bilhete, pelo kit pedagógico, de alguma forma nós continuamos próximos das crianças. E somos, então, uma grande representação da pedagogia do cuidado. E é nessa perspectiva que precisamos investir, porque nós vivemos um momento e um processo em que as infâncias e as adolescências estão sendo reconstruídas e, para usar o termo tecnológico, reconfiguradas. Nós não podemos esquecer, nesse nosso diálogo, nesse nosso cotidiano, que serão acentuadas as desigualdades nesse período. E o berço da desigualdade está na desigualdade do berço. Essa imagem, essa figura, ela me acompanha há muitos anos nesse trabalho sobre a rede de proteção. E ela representa, assim, muito do nosso olhar sobre a infância. O direito de acesso e permanência da criança à escola continua sendo uma das grandes premissas, né? O direito de aprender direito continua sendo uma das grandes premissas do direito brasileiro. O direito ao respeito, à dignidade, continua sendo premissa do direito da criança. E é com esse olhar que eu preciso enxergar essa realidade. Olhem, sim, professoras, muitas meninas que não voltaram às escolas são as meninas que estão cuidando dos seus irmãozinhos em casa para que os pais saiam para trabalhar. O trabalho infantil volta com muita força nesse pós-pandemia. Sim, observem os adolescentes. Muitos adolescentes, meninos que largaram a escola, estão envolvidos no trabalho infantil, né, nas atividades irregulares, impróprias, inadequadas nas ruas, né? E também buscando aí alternativas para a sobrevivência. Nós vemos famílias inteiras nas ruas buscando a sobrevivência. E nós vamos ver, não tenho dúvida, o aumento da condição de criminalização dos adolescentes e o aumento na letalidade de meninos e meninas no pós-pandemia. Isso é uma perspectiva que muitos
debatedores da infância, muitas instituições que trabalham com a garantia de direitos têm como uma perspectiva que precisa ser enfrentada. Muitos meninos se envolverão com ato infracional, com a questão do tráfico, né, com formas não lícitas de sobrevivência para apoiar suas famílias. E nós precisamos estar atentos, porque é aí que o Estado precisa agir para evitar que esses meninos se envolvam. E um dos primeiros sinais qual é? É o abandono à escola. Existem pesquisas do Ministério da Justiça que mostram que mais de 90% dos adolescentes do Brasil que cometeram ato infracional grave contra a vida o fizeram quando já haviam abandonado a escola, quando já haviam, a escola já havia desistido deles e eles já haviam desistido da escola. Então, quando nós dizemos, nós não vamos desistir dos meninos, nós vamos contar com as comunidades, vamos contar com as forças comunitárias, com os colegas da rede de proteção de todas as políticas, para manter os nossos meninos, né, então, focados em projetos de vida, em projetos de cuidado, nós estamos reafirmando esse nosso compromisso com a infância e com a pauta dos direitos humanos. Se eu sou uma pessoa que tem um olhar assim criminalizador da pobreza, eu passo na frente de uma casa como essa, paro diante de um portão como esse e digo, nossa, que família negligente, abandonaram as crianças em casa. É abandono. A menina está fora da escola e tem 2 bebês nus embaixo de uma mesa. Esse é o olhar que só vê risco. A rede de proteção, e eu entendo a escola como uma parte estruturante da rede de proteção, ela precisa aprender a olhar o risco e a olhar o potencial de cuidado. Então, se eu fiz busca ativa, paro diante de uma casa e vejo essa realidade, eu preciso olhar o que há de potencial de cuidado. Sim, nós temos uma garota fora da escola cuidando dos irmãozinhos, mas ela está ali naquele momento segurando a caneta e um papel. O valor do conhecimento, da aprendizagem, da escrita, está aqui manifestado nessa expressão do cotidiano. Sim, as crianças estão, né, dormindo embaixo da mesa, mas alguém ali teve o cuidado de organizar ali um colchão, um colchonete, para que elas ficassem confortáveis e tranquilas. Quem não se importa com o cuidado, quem não tem potencial protetivo, não estende uma toalha e coloca um vaso de flores sobre a mesa. Isso é potencial de cuidado. Então, a nossa rede de proteção, a nossa escola, ao estudar a situação de cada criança que está retornando, ou daquela que ainda não retornou para a escola, precisa olhar qual é o potencial de cuidado desta família, né, na família natural, extensa, ampliada, e nesta comunidade. Há uma experiência muito linda aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, chamada Casas Sementeiras. São casas da comunidade, de famílias que compunham o conselho escolar, que compunham a APMF, e que se colocaram como uma referência para ajudar a escola e para ajudar as famílias nesse processo de retorno à aula. Então, às vezes, a família precisa de algum suporte da rede, de algum apoio. Essa liderança comunitária da Casa Sementeira é um porta-voz, é um interlocutor, é alguém que ajuda nessa busca ativa. Essas estratégias nós podemos e devemos fortalecer. E aí vem a grande pergunta: somos redes de proteção ou somos redes de delação? Nós, enquanto escola e rede, apoiamos essas famílias nesse momento, ou nós simplesmente acionamos os canais de denúncia e ficamos assistindo, né, o encaminhamento, a intervenção, entre aspas, dessas autoridades? Qual é a rede que eu pretendo ser e que eu assumo eticamente, esteticamente, no nosso cotidiano? Essa é uma pergunta que precisa o tempo todo estar filtrado. E para ser rede de proteção, então, eu preciso sim me reconectar com esta rede, e aí o uso das tecnologias é muito importante. Ângela, nós podemos fazer reunião da rede usando aqui o Meet, usando o Zoom, usando, né, os aplicativos? Sim, não há nenhum problema, né? Nós podemos utilizar aí, então,
essa estratégia dos contatos permanentes, podemos. O uso da tecnologia para a comunicação com as famílias pode ser utilizado, sim. Sempre com o cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a dignidade humana é um princípio na vida presencial, deve ser também um princípio na vida virtual. Lembrem, quando se fala dentro da Lei Geral de Proteção de Dados do direito à imagem, não se está falando apenas da imagem, da fotografia, do vídeo, está se falando também da voz. E aí, cuidado em relação ao uso do WhatsApp, né? A gente fala em rede de proteção e fala em rede de fofoca também. O quanto se expõe da vida das pessoas, o quanto se expõe da intimidade, da privacidade, né? Das questões próprias e típicas, singulares dos nossos alunos e alunas, das famílias, né? Dos próprios trabalhadores nessas redes sociais. E aí, o uso do WhatsApp ou de outros recursos tecnológicos, né, das redes sociais de uma maneira geral, aí como muitas vezes uma expressão desse desrespeito. Se você recebe uma informação que você considera íntima, privada, não repasse a terceiros, né? A questão do dano moral, né, ali causado pela exposição indevida de uma informação, é algo já reconhecido pelo ordenamento brasileiro, e com a Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados pessoais, essas informações pessoais, elas precisam sim receber um tratamento bastante cuidadoso por parte de quem está na relação com outras pessoas. Nós que estamos com criança e adolescente, mais ainda. O Estatuto da Criança é muito claro em relação aí às informações que devem ser tratadas dentro do chamado segredo de justiça. Isso tanto nos processos judiciais, quanto nos procedimentos e processos administrativos. E quando se fala em processo administrativo, tanto aqueles no âmbito do Ministério Público, do Conselho Tutelar, quanto no tratamento dos dados no âmbito administrativo da própria atividade escolar, da própria atividade do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, enfim, nós somos responsáveis pela guarda dessas informações. Nós somos responsáveis pela guarda e manejo desses dados que estão sob os nossos cuidados. E isso é muito sério. Então, nisso caberia uma reflexão específica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para que possamos, então, lidar com essa nova realidade. Não se passa o telefone, o contato de uma criança, de uma família para terceiro sem autorização prévia, sem que na hora da coleta desse dado ele tenha autorizado, ela tenha autorizado. Portanto, então, são cuidados bastante técnicos, né, que muitas vezes os professores desconhecem, a escola desconhece e acaba errando, né, cometendo aí um ato ilícito em razão disso. Também aqui em relação à imagem, os próprios adolescentes devem ser orientados nesse sentido. Outro dia eu atendi um caso em que os meninos, com a história dos nudes, né, pegaram o rosto de uma garota, o corpo nu de outra, fizeram uma montagem e enviaram para um grupo de WhatsApp. Isso já ocorria antes da pandemia, mas isso se acentuou. Essa conduta adotada por adolescentes caracteriza o que dentro do Estatuto da Criança, dos chamados crimes sexuais, caracteriza uma violência sexual. Os próprios adolescentes cometendo ato infracional da prática da violência sexual. Ângela, mas é uma montagem, é só, entre aspas, era uma brincadeira. À luz do direito brasileiro, não é. E nós precisamos falar disso com as crianças, falar disso com os adolescentes, né? Isso gera responsabilização pessoal do adolescente na prática de uma conduta dessa. E isso é permeado por um filtro ético, né? Por um filtro estético. Porque o que é que te levou a isso? Né? Que alegria é essa numa conduta de perversidade, de sofrimento do outro? É isso que está em xeque. E esse é um dos papéis da escola, né? Não é da responsabilização, isso é do sistema de justiça. Mas a nossa responsabilidade
é a leitura desse comportamento e a reflexão sobre esse comportamento com as próprias crianças, com os próprios adolescentes. Então, conhecer, colaborar, cooperar, associar-se, reconhecer, são verbos em atividade, né? São condutas em movimento. Essa é a circularidade da rede e essas são questões com as quais nós devemos, sim, dialogar. A rede de proteção é horizontal, permite e reconhece multiliderança, é um exercício de corresponsabilidade, exige compartilhamento, né, de informações e de intervenções, ela gera autonomia às pessoas que ali participam dela e precisa reconhecer a diversidade de atores que estão ali compondo esta grande rede. Só são sustentáveis redes que têm essas premissas e que precisam, portanto, ser flexíveis às novas realidades que estão aqui chegando. Porque a infância não para. Ela continua latente dentro das casas, agora voltando às escolas. Eu selecionei essas duas imagens aqui, porque me parece um pouco na associação a essa plantinha aqui, essa representação da planta, né, do amor perfeito que nasce nas circunstâncias mais inusitadas, entre as pedras. Aqui é como se a infância, nessa pandemia, sobrevivesse a essa mesma condição, entre as paredes. Entre as paredes tem uma infância brincante, e dentro de uma caixa tem uma infância criativa. E é essa potência de cuidado que tanto as famílias quanto nós podemos e devemos resgatar. Nós vivemos uma infância plastificada. Grande parte dos brinquedos são de plástico. O próprio direito à sensorialidade, né, ao contato da criança com outros materiais, está aí limitado. Então, aqui trago, né, a brincadeira que as crianças montaram de um escorregador na escada, né, a criatividade, o brincar com retalhos de pano, com gravetos, enfim, né, para que essa reinvenção da infância seja também uma forma de proteger. Rede de proteção, gente, não é só em circunstâncias de violência, não é só quando o abuso já se caracterizou. Rede de proteção é uma rede que previne violências, é uma rede que garante direitos, é uma rede que garante o direito de ser criança. E é isso que eu acredito, é nisso que eu acredito que a escola pode, nesse seu retorno, dar ainda mais significado a esse valor social, né? Brincar com bonecos de vareta, por exemplo, construir os seus próprios brinquedos, pode ser uma grande experiência de aprendizagem para as nossas crianças, memorável. E não, eu não sou ingênua, eu sei que a tecnologia é parte do mundo, a mão que balança o berço e a mão que embala a vida. A tecnologia está embalando as nossas vidas e não mais gerar nessa perspectiva, mas é uma mão que acompanha o sentido da própria vida. Não é uma intervenção que dita a nossa vida, né? A tecnologia não pode estar acima da vida. E assim nós atenderemos aquilo que já está há mais de 31 anos no Estatuto da Criança. Faremos, então, enquanto escola, enquanto comunidade, enquanto família, um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais entre União, Estados e municípios para atender crianças e adolescentes. O artigo 70A do Estatuto já fala dessa obrigação do trabalho em rede. Até 2014, e a ideia de rede era uma ideia muito mais doutrinária, filosófica. Com a Lei 13.010 de 2014, o conceito de rede vem para dentro do texto do Estatuto da Criança e passa a ser, então, uma obrigação. Eu recomendo aos colegas que leiam o artigo 70 do Estatuto da Criança com bastante cuidado, porque ali está quase que um checklisting da rede. Nossa rede de proteção em Londrina tem conseguido fazer isso? Tem conseguido fazer formação continuada? Nós estamos integrados aos órgãos do Judiciário, Ministério Público, conselhos tutelares, conselhos de direitos e comunidades?
Nós estamos preparados para prevenir, identificar evidências, fazer diagnósticos e atender as crianças e adolescentes? Nos territórios, existem as chamadas redes locais que conhecem, que dialogam e que atuam de maneira articulada na proteção das crianças? A escola sozinha não vai conseguir fazer isso. Então, eu também recomendo que vocês acessem o site do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Lá tem uma série de deliberações onde recursos destinados à infância são liberados aos municípios, às prefeituras e também às organizações da sociedade civil. Lembrem que as APMF são organizações da sociedade civil que podem acessar recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, e todo esse novo sonho de uma nova escola, nesse período pós-pandemia, que ainda está em construção, pode ser construído a partir do acesso a esses recursos. Não são recursos ilimitados, são recursos que têm regras, são recursos que têm uma direção dada pela própria deliberação, mas são uma possibilidade de acesso a recursos orçamentários, recursos financeiros que podem representar novas práticas dentro do ambiente escolar, que a própria Associação de Pais e Mestres, aí, num debate com os conselhos escolares, pode acessar para desenvolver projetos e ações que tenham sentido naquela escola, naquela comunidade, naquele momento que nós estamos vivendo dentro da nossa escola. Porque os sonhos não adormecem e não podem descansar. E o nosso sonho, um dos nossos sonhos é essa promessa de infância feliz. Eu escolhi essa imagem porque ela representa a mim a cor, a leveza, a alegria em noites escuras. E essa lua maravilhosa aí que volta, né, a iluminar essa escuridão é um pouco desse simbólico. Essa cidade, essa comunidade que cuida e protege da infância, para que as noites escuras, as noites tenebrosas, as noites de medo, não nos deixem, né, então, assim, tão, né, mergulhados nessa vivência de desespero e de ansiedade, e que os nossos sonhos embalem, né, essa noite que pode ser de muita serenidade. É assim que eu entendo. Nós não herdamos a terra dos nossos antecessores, nós a pegamos emprestada de nossas crianças. E essa perspectiva de recomeçarmos essa nova geração de infância e de adolescência que é sobrevivente a esse período da pandemia, que nós temos o dever de construir. Então, para finalizar aqui a minha apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo. Vamos lá, então. Opa! Só um minuto. Essa é a promessa que eu mantenho viva. É essa infância amada, cuidada, né, nas coisas simples do cotidiano que eu quero ajudar a proteger. E nós, escola, podemos ajudar as famílias nessa caminhada. Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim, promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim, promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar, promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre seu.
Alto seguro, eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Eu lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje cabe pela sala, então desistir de ser até pra pegar. Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer. Para um pouco pra bagunçar, deixa eu te olhar, que o tempo voa e olha só, você sabe falar. Ele diz tudo que eu preciso escutar. Promete ser pra sempre meu menino, me deixar cantar pra te fazer dormir. Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu amor. Então, encerro aqui a minha, né, primeira pauta assim, de diálogo com vocês e me coloco à disposição da Vivi para nós fazermos o diálogo com todos vocês que estão aqui partilhando essa conversa comigo. Não estou te ouvindo, amor. Ah, sem áudio. Está ouvindo? Muito obrigada, muitos elogios, né? Aqui no chat a gente está acompanhando os professores elogiando a sua fala, contribuindo com algumas situações também. A Ivone inicialmente fala, né, do abrir corações e olhares. Acho que você veio, né, com esse propósito hoje de nos auxiliar a abrir os corações e olhares para esse tempo que vivemos, né? Tivemos algumas situações também, alguns apontamentos relacionando ao contexto das aulas remotas, das dificuldades que os professores tiveram, às vezes da dificuldade do acesso à tecnologia, enfim, tudo aquilo, né, que você também salientou na sua fala, mas a escola colocando aí para nós que tem sido um espaço acolhedor, que tem trabalhado nessa perspectiva humanizadora, né, situando, às vezes, as questões relacionadas às crianças que chegam para nós, às vezes apáticas, às vezes com dificuldade de interagir, por conta do momento que, né, viveram de distanciamento. Então, está sendo tudo assim muito gradativo, muito devagar, porque a gente vê pela fala, né, dos colegas aqui, que muitas vezes a criança volta ainda assim apática à situação da escola, porque, né, ficou um período muito, né, aí, afastada do contexto escolar. Nós temos a Ione, que fala do papel da escola e a família, né, juntos em prol da criança, colocando ali a necessidade da gente estreitar essa parceria com as famílias, né, de ter esse olhar ressignificado do papel da família e das próprias dificuldades que agora se acentuam, né, professora, como você bem falou, a questão da desigualdade social, intensificou-se a pobreza. Então, a gente ter todo esse olhar
né, ao pensar a criança que está conosco na escola. A Helena traz a questão da gente, né, ser desafiada a retornar às atividades lúdicas, a arte, os contextos de vivências, as diversas linguagens dentro da escola, porque a gente retornamos gradativamente com muitas restrições, porque, né, como a senhora bem disse, a pandemia não acabou, a gente, né, as crianças nossas não estão vacinadas, então a gente tem muitas restrições. Mas eu penso que isso, assim, paulatinamente a gente vai vencendo, tá? Mas, de forma geral, muitos elogios, as pessoas agradecendo a sua fala, né? Acho até que nós temos um desafio aí mais para frente, talvez um momento para a gente tratar da lei de proteção de dados, que é algo novo, acho que a gente precisa discutir um pouco, debater, né, essa lei dentro da escola, as implicações dela, o cuidado que a gente precisa ter, as equipes gestoras, enfim, acho que é um desafio para nós, mas, ó, muitos elogios, as pessoas agradecendo, né, empatia, a Maria Clara dizendo que a palavra que define é empatia, né, então, assim, muitos elogios, e eu deixo agora a fala para você, para, de repente, a partir disso que eu falei, né, fazer um apanhado aí final, de repente, trazer uma mensagem para nós para 2022, enfim, o espaço é seu. Obrigada, Vivi, né? Eu fico tão feliz assim em poder receber esse feedback, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém, mas eu agradeço muito essa oportunidade de partilha e eu tenho exercitado muito essa fala do coração, né, permeada por reflexões de uma pedagogia, de um direito crítico. Acho que a gente não pode usar a lei nesse momento como uma espécie de perseguição, de caça, né, às pessoas aí que nesse momento estão passando por dificuldades. E nesse sentido, o artigo 1º do Estatuto ele fala da doutrina da proteção integral. Há mais de 30 anos, então, com 31 anos que o Estatuto tem, o primeiro artigo da lei ressignificou a nossa intervenção enquanto adultos com as crianças. E se com o medo, né, com a pandemia, nós vivemos muito medo, nós também vivemos muita coragem. E é essa palavra que eu acho que define muito o que é a escola hoje. É a coragem dos professores e professoras de voltarem para esse lugar que é tão importante, é a coragem dos gestores de saberem que não é um processo de retorno fácil, né, que exige recursos, organizações e tempos de contratação que a lei não nos permite a rapidez que muitas vezes a gente demanda, mas é a coragem de olhar tudo isso também, Vivi, e dizer que nós não vamos desistir, né? Que nós, da área da infância, já vivemos há mais de 500 anos esses desafios de proteger a infância, de cuidar da infância, e esse sentido, Vivi, de que nós não estamos sozinhos. Acho que às vezes bate uma solidão na gente, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? É tanta regra, é tanta coisa para a gente cuidar, será que a gente vai conseguir? Tem dias que a gente vai para casa pensando em desistir, acho que não dá mais, acho que eu vou parar com isso. Mas eu acho que é essa coragem histórica que os trabalhadores em educação já mostraram em tantas situações adversas que é a nossa maior contribuição, porque, de fato, nós não desistimos das crianças, não desistimos da nossa maior missão, que é levar o conhecimento científico numa perspectiva de sentido, não conhecimento científico vazio, aligerado, né, de simples repetição, mas que também ele aí, ressignificado, constrói novas pessoas. E nessa perspectiva científica, eu quero convidar realmente as pessoas a estarem atentos às legislações. Busquem aquilo que dá sentido a vocês. Né? Revisitar o Estatuto da Criança nas situações do cotidiano, revisitar a Lei de Diretrizes e Bases no cotidiano. Eu tenho uma posição jurídica, muitas vezes, até diversa dos demais, sabe, Vivi? Assim como na pedagogia existem muitas concepções pedagógicas, também no direito. Tem uma questão básica que outro dia me perguntaram. Ângela, você acha que é uma exposição, é um constrangimento ilegal
a escola combinar que o aluno abra a câmera durante a aula, numa aula remota, e eu fui buscar nas minhas premissas. E eu falei, não. Por quê? Porque numa aula presencial, eu só posso dar presença ao aluno quando ele efetivamente está comigo na sala. Se ele não assistiu à aula, como eu posso ali certificar que ele participou daquilo que nós caracterizamos como aula? Mas e a questão da intimidade? Bom, com os recursos que nós temos hoje, eu posso colocar uma tela virtual atrás e a casa, entre aspas, né, fica, então, um pouco mais preservada. Mas e o uso da imagem? E se alguém divulgar essa imagem? Bom, assim como é proibido tirar fotos de alguém numa sala de aula presencial, ou filmar alguém sem a sua autorização, ou gravar alguém falando sem a sua autorização e divulgar, também no mundo virtual. Então, talvez ao invés da gente fugir do debate, nós amadurecermos essas premissas. Porque eu vou dizer, Vivi, olhar para você aqui, a expressão dos seus olhos, você sorrindo, né? Você talvez pensando, isso comunica. E nós que somos professores, já eu desde os 14 anos, então já tenho mais de 30 anos que sou prof. A gente, quando é prof, a gente sente a turma. E um sorriso, uma distração, né? Uma pessoa que está um pouco mais triste, ela te diz o que está acontecendo. Nós não podemos impessoalizar o processo pedagógico, utilizando os recursos metodológicos, como se fossem, né, só máquinas ali do outro lado. E esse contato visual, ele é uma forma de cuidado. Então, a revelia na contramão da grande parte das pessoas que diz que não, eu não posso ali, entre aspas, né, adotar como regra, como obrigação abrir a câmera, do meu ponto de vista, sim, porque isso é uma forma de conexão e também de cuidado com a pessoa. Isso é uma premissa para que eu consiga me comunicar com meus alunos. Ângela, mas nem todos os alunos têm computador com câmera. Então, nós estamos num outro debate. A nossa luta vai ser conseguir equipamentos de qualidade para todas as crianças, conexões de boa qualidade para todas as crianças e professores. Esse é o avanço e a coragem, né, que eu entendo que nós temos sobre as quais nós temos que usar, e temáticas sobre as quais nós temos que nos debruçar, para que não sejamos, então, devorados por uma pedagogia da impessoalidade, né, em que acho que abre uma câmera, fala, sem essa perspectiva da singularidade, do cuidado e do contato. E eu, ouvindo assim algumas mães e professoras nesse período, eu me lembro de duas situações, Vivi, que eu quero compartilhar com você. Eu dou aula na pós, e uma das minhas alunas da pós jovem, com uma bebezinha de 2 anos em casa, logo no início da pandemia, disse assim: prof, eu fiquei tão desesperada, porque ela ficava em casa, o meu apartamento é pequeno, e ela não parava quieta, e eu não sabia o que fazer com ela. E daí, a escolinha onde ela ficava, eles fizeram uma live com a gente, e eles mostraram a rotina das crianças. Então, eu vi como a minha filhinha se comportava, por exemplo, encaixando brinquedos uns dentro dos outros. Nós que somos da educação infantil sabemos a importância que isso tem, né? Quem estuda um pouco Piaget e Vygotsky sabe a importância que essa experimentação tem. Então, quando ela viu a escola mostrando a rotina e que ela viu como ela poderia organizar aquele tempo, aquele cotidiano, ela utilizou as panelas e os potes de dentro de casa para organizar aquele cotidiano e fortalecer essa pedagogia do cuidado e esse desenvolvimento da criança. Ela não precisou colocar a criança na frente da televisão ou colocar lá, né, a criança numa outra condição, porque ela foi ensinada. Né? E eu acho que a alegria dessa mãe de poder descobrir isso. Então, o que é que o meu bebê com 2 anos é capaz de fazer e o que ele faz na escola? Como eles brincam na escola? O que é esse brincar com blocos, com caixas, né, que umas cabem dentro das outras? O que é que isso ensina?
Isso vai dar às famílias a condição de entender o conhecimento científico e por que a rotina da criança é organizada daquela forma. Isso eu acho que foi uma grande lição, e isso também nos ensina enquanto escola, né? Porque talvez as famílias às vezes reclamam, nossa, a criança vai lá para a educação infantil, volta toda suja, por que é que se sujam tanto? Porque sujar faz parte da infância, né? E o que é esse sujar, brincar com a lama, com a água, com a terra? Isso eu acho que é uma questão que a gente pode avançar. E uma outra questão que aqui, né, também essa experiência mostrou e que eu, né, quero compartilhar com vocês é um pouco dessa do uso dessa tecnologia e dessa gestão da informação. As escolas que simplesmente pegaram os livros e apostilas e dividiram na rotina, no número de dias e número de horas ali, talvez elas tenham a sensação de que tenham cumprido o seu valor. Mas, sinceramente, numa relação honesta, a gente sabe que as coisas não aconteceram dentro da rotina que a escola esperava. Acho que as crianças voltam muitas desorganizadas e desmotivadas, porque a rotina da escola ajuda a organizar e a estruturar as percepções de segurança da criança. Então, a gente vai construir novas rotinas, sim. A gente precisa limitar e aprender a dosar o uso das tecnologias, e a gente vai precisar desenvolver o conceito de educomunicação, que é justamente a ideia de uma comunicação que educa, que ensina as crianças a usarem as estratégias de comunicação para serem, então, produtoras de cultura digital, e não só agentes passivos de alguém que se coloca diante de uma tela para ouvir o que o outro tem a dizer. Senão a gente vai reproduzir uma concepção tradicional, conservadora, não interacionista, com as crianças pelo meio virtual, com um adoecimento ainda maior das crianças. Acho que esse paradigma é um grande paradigma no uso das tecnologias. Como é que nós podemos produzir cultura digital de boa qualidade produzida com as crianças e com as famílias? É a partir da mediação pedagógica da escola. Então, vejo que o tema da educomunicação é um tema que vai voltar muito forte para os nossos processos formativos. Bom, eu só tenho a agradecer, professora Ângela, muitos elogios, as pessoas comentando aqui sobre a sua sensibilidade ao falar, né, a compreensão que você tem de escola, ser pedagoga e ser formada em Direito, acho que faz todo o diferencial, né, você conhece escola, é uma educadora, então nós, assim, aprendemos muito com você essa manhã. Eu quero agradecer em nome da Secretaria de Educação, agradecer aos colegas que estão aqui participando, colocando os seus apontamentos, as suas contribuições, elogiando muito a sua fala, né? Então, acho que hoje, assim, a gente tem um momento muito rico com você, de aprendizagem mesmo, né? E que abre realmente, como a professora falou, a Ivone, acho que é uma possibilidade de abrir os olhares aí para os tempos que a gente vive e as necessidades que a gente tem, né, as novas demandas, para a gente ter um olhar mais do cuidar, né, a escola como uma parte integrante da rede de proteção, com foco no cuidar, né? Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada por estar conosco aqui nessa manhã. Eu acho que nós teremos outros desafios aí para a gente discutir, né? E fica aí lançada para futuramente a gente ter novas possibilidades de palestra com você, para a gente discutir essa temática. Que Londrina e a região mora no meu coração, né? Eu me sinto de casa e eu sou daquelas visitas que entra pela porta da cozinha. E vamos ver... E isso, e você virá pessoalmente. Com certeza. Eu já estou vacinada 2 vezes também, até comentei com a Vivi que já estou aposentada, esse ano saiu a minha aposentadoria, ainda trabalho, né? Estou envolvida, enfim, sou servidora aqui do Estado, mas o meu coração bate assim para que o ano que vem eu realmente só faça aquilo que
que me dá prazer, que me dá alegria, que é professorar, que é ser professora. E eu acho que a grande pedagogia da escola é a pedagogia do cuidado no ato de ensinar. Eu acho que essa é a grande síntese da nossa função. Nós somos cuidadosos nesse processo. Não se ensina apesar de tudo e a revelia de tudo, né? Mas se ensina com cuidado. E isso dá um sentido maior e mais humanitário ainda à função social da escola. Se você me permite, Vivi, como encerramento, eu gostaria de trazer aqui uma oração que, por onde eu tenho ido, eu tenho falado dela. É uma oração indígena do povo Hopi, é o povo da América do Norte, e é uma oração que traduz muito, acho que o momento que nós, educadores e educadoras, vivemos hoje, trabalhadores da educação, pessoas que se importam com outras pessoas. E eu gostaria de encerrar minha fala pedindo permissão a vocês para a leitura dessa oração. Ela diz assim: vocês andaram dizendo às pessoas que esta é a 11ª hora. Isso porque na concepção desse povo, Viviane, o mundo, a existência do planeta é dividida em 9 fases. Nós estamos indo da 4ª para a 5ª fase. Por isso que eles falam em hora, 11ª hora, porque eles falam de tempo. Agora, vocês precisam voltar e dizer a essas pessoas que a hora é agora, que há coisas a serem consideradas. Onde vocês estão morando? Quais são os seus relacionamentos? Onde está a água de vocês? Vocês estão em boas relações? Conheçam o seu quintal. É o momento de falarem a sua verdade. Formem as suas comunidades. Sejam bons uns com os outros. Não procurem fora de vocês pelo líder. Este poderia ser um tempo muito bom. Há um rio que agora está correndo muito rápido. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns. Eles falam do rio como sendo o rio da vida. E esses que estão assustados vão tentar ficar à margem e se sentirão como que deixados de lado. Vão sofrer muito. Saibam, o rio, a vida, tem o seu destino. Os anciãos dizem que precisamos deixar a margem. Precisamos ter coragem e saltar para o meio do rio da vida. Manter os olhos bem abertos, as cabeças bem acima d'água e os corações batendo em sintonia. Veja, olha ao seu redor, quem está lá dentro do rio ao seu lado e celebre com você. Celebre com ele, celebre com ela, com todos. Neste momento da história, não devemos fazer nada sozinhos, no mínimo entre nós. Quando fazemos algo sozinho, nosso crescimento e jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou. O tempo da loba solitária acabou. Reúnam-se. Abandonem a palavra conflito da sua atitude e do seu vocabulário. Tudo o que fizerem agora precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. Sabe, Vivi, nós somos aqueles que nós mesmos estávamos esperando. Lindo. Não podia fechar de forma melhor. Muito obrigada. Você pode disponibilizar esse material depois para nós? Sim, querida. Encaminho para você no WhatsApp. Também a minha apresentação pode disponibilizar para todos que assim o queiram. Não fazemos nada sozinhos. E nós não estamos sozinhos, nós estamos espalhadas. Eu quero, então, agradecer a você, Viviane, a todos, né, os amigos e amigas que estiveram conosco aqui nesse tempo, e dizer, nós ainda estamos aqui. Todos os dias de manhã, quando respiramos e acordamos, é por permissão, é por missão, e é por algum sentido, por alguma razão,
nós não fomos escolhidos para partirmos deste lugar. Temos muito o que fazer, precisamos nos fortalecer e precisamos despertar em nós o que há de melhor na humanidade. E é esse compromisso pessoal, esse compromisso político, esse compromisso com a transformação dessa realidade e em sermos apoio para a vida das pessoas que nós podemos, acho que, exercitar plenamente enquanto pessoas, enquanto sujeito, mas principalmente enquanto escola. A escola há de ser, muitas vezes, esse lugar de proteção e apoio que as crianças e que as famílias vão procurar e vão precisar nesse momento da humanidade. Sejamos nós parte dessa rede. Um grande beijo a vocês e até a próxima, se assim for permitido, se nós continuarmos por aqui. Um grande Muito beijo. obrigada, um abraço grande. Nossa missão não acabou mesmo, não. Ela continua e a casa é sua. Londrina sempre de portas abertas para te receber, Secretaria de Educação e Rede Municipal sempre aberta para ter você aqui conosco, tá bom? E agora a gente vai passar um videozinho final, tá? Uma aula laboral divertida e a gente encerra com o coração muito feliz por ter tido esse momento com você, Ângela, muito grata a todos os professores, equipes gestoras que estão aqui conosco. Ah lá, girafinha. Lembre, linda. Né? Olhar ampliado e ouvir e falar com o coração, que ela, né, nos traga o simbólico sempre. Um grande beijo, Vivi. Vou fazer a aula com vocês. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rose Teixeira, eu sou professora de Educação Física da Rede Municipal, trabalho na Escola Municipal da Videcast e Norman Crochet. Estou aqui para fazer um alongamento e aquecimento articular com vocês. Vamos lá? Vamos todo mundo participar?
E esse foi o nosso alongamento, nosso aquecimento articular. Quero agradecer à Secretaria de Educação, a Londrina Mais, e pedir que agora, a partir de agora, vocês continuem assistindo às palestras, tá bom? Um beijo e até a próxima.